Olá, família. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Novo Impacto. Esse canal não é meu, esse canal é meu e seu, é de todos nós. Hoje o tema vai ser meio que diferente. Hoje eu só vou fazer vídeo fazendo pergunta, tá? Então, é mais ou menos assim, para que vocês me entendam. É mais ou menos assim. E daí que a reforma trabalhista tirou 12 direitos dos trabalhadores? E daí que o prefeito de São Paulo se deu aumento salarial de 45%? E daí que esse mesmo prefeito deu aumento só de 2,8% para os professores municipais? Né? E daí, se o governador de São Paulo deu aumento de 207% no ICMS sobre veículos usados? E daí, se o ministro da Saúde não conhece nada de saúde pública, ele é formado em técnico em logística? E daí que o coordenador nacional da imunização contra a pandemia é um veterinário? E daí, se os governadores que recebeu verba do Ministério da Saúde desviou mais da metade da verba que era destinada para o combate ao Covid-19? E daí, se o governo tirou 3 bilhões e 500 milhões da saúde pública para esse ano de 2021? E daí, se o governo tirou quase 4 bilhões da educação? E daí que o governo acabou com fiéis? E daí? E daí que o governo acabou com o programa Ciência Sem Fronteiras? E daí que o governo acabou com o projeto Minha Casa Minha Vida? E daí que dificilmente um trabalhador nesse país vai se aposentar? E daí? E daí que morreu mais de 200 mil brasileiros com essa pandemia? E daí que o governo falava e fala que isso era apenas uma gripezinha? E daí que isso tudo está acontecendo nesse país? Qual é o problema? E daí, qual é o problema de tanta gente estar morrendo nos hospitais superlotados? Qual é o problema nisso? E daí? E daí que o governo tirou verba da Secretaria do Ministério do Meio Ambiente? E daí? Fala pra mim, e daí? Que foi queimada quase 30% da Amazonas? E daí? Que temos mais de 11 mil índios morrendo? E daí? E daí que as terras indígenas estão sendo diminuídas pelo governo, pelo Ministério do governo Bolsonaro? E daí, caramba, e daí? Que ainda não chegou a matéria-prima para a vacina Coronavac da China, porque o governo fica, e o presidente e os filhos e o ministro da Relação Internacional ficam arrumando confusão com os chineses. E daí? Qual é o problema? E daí? Que foi a Venezuela que mandou 3 caminhões de oxigênio para os nossos irmãos aqui da Amazonas? E daí que o nosso governo virou refém do Trump? E daí? Qual é o problema? E daí? E daí? Qual é o problema que você, trabalhador, não vai se aposentar mais? E daí? E daí? Qual é o problema de tudo isso?
vejo problema nenhum. Eu acho que vocês estão exagerando. Eu acho que o povo brasileiro está exagerando. E daí que o presidente não tem um mínimo de educação e comportamento para ser um presidente? E daí? E daí se o presidente, há suspeita que o presidente é ligado a milícias? E daí? E daí que o filho do presidente desviou 20 milhões com corrupção, que o governo fala que é rachadinha? Mas na verdade rachadinha nada mais é do que corrupção. E daí? E daí que você está desempregado? E daí? Qual o problema? E daí que a mulher nesse governo, as mulheres nesse governo estão sendo super discriminadas? E daí? E daí que você tomou prejuízo e perdeu os direitos na reforma previdenciária? E daí? Para que você queria aposentadoria mesmo? E daí que somando os direitos que você perdeu na reforma da Previdência e na reforma trabalhista, você perdeu 19 direitos. E daí? E daí que o nosso presidente subestima o povo brasileiro? E daí que o governador de São Paulo, João Dória, não tem o mínimo respeito pelos paulistas e os paulistanos? Então está desprezando o povo de São Paulo. E daí? E daí que você de São Paulo se deixou enganar mais uma vez pelo PSDB? E daí? E daí que vai ser gasto 45 bilhões a mais esse ano só na cidade de São Paulo, com o aumento do prefeito, e o que serve de como cascata para outros cargos da área administrativa da Prefeitura de São Paulo. E daí? E daí que o trabalhador não tem mais esperança, está perdendo, na verdade, está perdendo a esperança de melhorar um dia de vida? E daí? E daí que tem trabalhador passando fome? E daí? O que o governo federal tem a ver com isso? E daí que o governo federal fechou o estaleiro Mauá e o estaleiro Atlântico Sul? E daí que com o fechamento desses estaleiros, foi 55 mil empregos diretos, posto de serviço que foi fechado. E daí? E daí, caminhoneiro? E daí? Vocês que acreditaram tanto no Bolsonaro na campanha, agora estão se achando traídos. E daí? Qual o problema? E daí? Pô, sabe de uma coisa? Eu acho que vocês falam demais. Tá? Vocês reclamam demais. Tá bom demais o nosso país. O nosso país está maravilhoso. É como a maioria queria que eles tivessem. É como 57% do povo brasileiro lutou, correu, batalhou para que o país chegasse no patamar que chegou. E daí? Isso é democracia. A maioria quis. E daí? E daí que a passagem urbana vai ter aumento esse mês agora em todas as capitais brasileiras. E daí? E daí você, trabalhador? E daí que se você não vai ter aumento real de salário esse ano? E daí? Qual é o problema? Vocês choram demais, vocês reclamam demais. Vocês têm que ajudar o governo. Não é o governo que tem que ajudar você. E daí? Que você é vítima dessa administração federal. Então para de reclamar, arregaça as mangas e vai trabalhar. Tá? Principalmente o povo de São Paulo e o povo do Rio de Janeiro. É isso que eu tenho a dizer. E daí que você perdeu o emprego? E daí que você está passando dificuldade financeira? E daí? Fui, tchau, beijo.